O que você realmente precisa saber para ser um bom front-end para o mercado de trabalho? Bom, vou estar trazendo minha experiência como engenheiro de software, especialista em front-end há quase 9 anos e tentar ajudar você que está aí se matando para tentar ser um front-end só fazendo réplica de site da Netflix, página do Nubank, que foram que te ofereceram na internet, né? Falaram que se você conseguisse fazer isso, você estaria apto para o mercado. Isso é a maior mentira. O front-end é um mundo gigantesco, ainda mais para entrar no mercado, onde a barreira de entrada está muito alta. Então, bora lá, vamos entender o que realmente precisa de conhecimento para entrar bem no mercado de trabalho. Vamos começar com a base da web, que é o HTML, a linguagem que estrutura todas as páginas que a gente conhece hoje. Não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem extremamente importante e o ponto bom é que ela é fácil. É uma linguagem bem semântica que você tem que entender a parte estrutural. Não tem lógica nela. Vamos entender alguns conceitos básicos que você precisa saber para se tornar um bom front-end para entrar no mercado. Lembrando que isso é para você ser um front-end bom para entrar no mercado de trabalho, porque como pleno e sênior você vai ter que ter muito mais conhecimentos do que eu vou estar mostrando aqui hoje. Eu coloquei em alguns tópicos os principais conhecimentos do HTML. Vamos dar uma passadinha por eles para você ter uma noção, ver se você está no caminho certo. Estrutura do HTML. Então é muito importante você saber estruturar seu HTML. Não montuar um monte de coisa, utilizar tags sem saber o porquê. Então é muito importante você pensar antes de utilizar. Por mais que não tenha lógica naquilo, é muito importante estar bem estruturado, porque vai afetar outros pilares, como semântica e acessibilidade. Saber usar bem as tags de texto, H1, H2, H6, enfim, todas as outras que são importantes, como P, de parágrafo, enfim, todas essas. Saber usar bem listas, que é uma coisa importante para se trabalhar. Saber importar bem imagens e mídias, então outra coisa bem importante para não sobrecarregar o seu HTML. Utilizar links de navegação, tabelas, que para sistemas são coisas muito importantes. Então é importante sim saber trabalhar com tabelas e formulários, né? Formulário é uma coisa muito importante da web, principalmente quando a gente fala de validação de formulários. Enfim, aqui também tem a parte de tags semânticas, que é aquilo que eu falei, tem a parte semântica, cada tag tem valores na hora da interpretação que está lendo aquele código, então é muito importante você entender a semântica do HTML, que vai interferir aqui também no SEO, que são as buscas ali, e na acessibilidade. Quando o seu site está correto com HTML semântico, a acessibilidade dele funciona melhor e também o SEO ali, que é a parte de otimizar a busca nos buscadores da web, vai estar bem melhor, beleza? Isso daqui é o que você precisa entender bem do HTML para entrar bem no mercado. Sei que lá na frente você vai utilizar bibliotecas como Bootstrap, Tailwind, Bulma, que vai ter o CSS e o HTML juntos, mas é muito importante você fixar esses fundamentos da linguagem, beleza? Vamos para a próxima etapa, que é o CSS. Essa daqui é a linguagem que dá a beleza para a internet, né? A linguagem que estiliza as páginas que foram estruturadas em HTML. Também não é uma linguagem de programação, mesmo tendo pré-processadores ali como o SAS e o LESS, que pode trazer lógica para ela, mas o CSS em si não tem lógica e não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de estilização. Vamos visitar alguns tópicos que eu trouxe aqui para a gente entender o que você tem que entender muito bem para entrar ali no mercado. O CSS é uma linguagem muito vasta e com muitas funcionalidades. Então acredito que você não precisa saber tudo nem perto disso. Se você souber principalmente a parte de posicionamento, você já vai estar bem no mercado. Vamos passar pelos tópicos aqui que eu coloquei. Sintaxe e seletores. Muito importante você entender a sintaxe da linguagem, né, e como funcionam os seletores de elementos dele. Box model, cores, unidades, tipografia, como você vai padronizar os textos que estão no seu projeto. Isso é muito importante você já organizar, trabalhar com alguns arquivos principais, enfim, é muito bom ter essa visão de um estilo global do sistema ou do seu site. E aqui nesses três tópicos a gente trabalha com position, né, que é uma das coisas mais importantes, que é posicionar elemento. A gente tem aqui o display, o float. O float é uma coisa um pouco mais antiga, mas às vezes é necessário para alguns elementos. E a gente também tem o grid e o flexbox. São coisas mais novas que são muito importantes você saber, como desenvolvedor front-end, trabalhar com posicionamento. É por isso que tem aquele meme lá sobre posicionar uma div centralizada, que muita gente sofre porque ele não entende CSS de verdade. Então fica a dica aqui para você. Realmente entenda posicionamento no CSS. Bom, depois que você pegar os fundamentos aqui do CSS, é muito importante você também aprender uma biblioteca, um framework de mercado, como Bootstrap ou Tailwind, que são em mais em altas, e também entender sobre um pouco de SAS e LESS, que são pré-processadores CSS, que traz ali umas funcionalidades muito legais, tá bom? Tem que ser muito importante você escolher ali como você vai trabalhar, pelo menos um de cada lado ali, ou SAS ou LESS, ou Bootstrap ou Tailwind, para você ter uma base, porque muitos projetos vão estar trabalhando com eles e você precisa saber para entrar no mercado.
Agora vamos entrar na parte mais importante de todo desenvolvedor e programador de qualquer área, que é a base da programação. Muita gente investe uma semana, 2 semanas aqui e não é o suficiente. Você tem que botar muito, mas muito mais tempo, sei lá, 1 ano, 2 anos, para ficar excelente, mas muito bom em resolver problema. Você vai estudar lógica, você vai entender algoritmos, você vai entender estrutura de dados para realmente estar capacitado em resolver problemas. Porque o que é a programação? A programação é você entender um problema e transferir aquilo para uma sintaxe de código. Código é uma ferramenta, não resolve problema sozinho. O que resolve o problema é o que está na sua cabeça como desenvolvedor, tá bom? Então estude a base da programação mais do que qualquer outra coisa. E uma dica muito top aqui para todo desenvolvedor, a linguagem mais importante da sua carreira é o inglês. Então não deixe de estudar inglês, porque é a linguagem que mais vai te trazer oportunidades em tudo. Bom, depois de você ficar um monstro na base da programação, chega a linguagem de programação da web, que é a linguagem mais conhecida do planeta, o famoso JavaScript. E uma curiosidade aqui para vocês, o nome da linguagem, sabia que não é JavaScript? O nome dela chama ECMAScript. JavaScript foi para aproveitar o hype do Java na época, que eles falaram assim, vamos chamar de JavaScript, mas não é o nome oficial da linguagem. E como é a parte mais importante da sua carreira como desenvolvedor, você tem que se dedicar a maior parte do tempo. Eu não vou nem listar os tópicos que a gente pode colocar aqui, porque são imensos e muitas coisas estão sempre atualizando. Mas você precisa muito entender a base do JavaScript, como ele funciona, como são suas funções, quais são os conceitos dele, quais são os métodos de array, como são suas validações, como ele faz requisições assíncronas, enfim, poderia passar aqui um vídeo de mais de 1 hora listando o que você deveria estudar no JavaScript. Eu vou fazer uma coisa assim, eu listei alguns conceitos importantes, que são muitos aqui, ó, se a gente pode ver, eu coloquei aqui como anotação, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e você pode dar uma conferida lá, beleza? E depois que você realmente estiver entendendo muito bem o JavaScript, você vai escolher uma tecnologia de mercado. Ou seja, o JavaScript é uma coisa que pode ser utilizada sozinho, mas o mercado criou ferramentas para a gente conseguir criar sistemas de uma forma mais fácil. O Google criou o Angular, o Facebook criou o React e uma comunidade criou o Vue. São as principais tecnologias de mercado para a criação de sistemas web pela parte do front-end. Tem outras opções, mas essas são as 3 principais, tá bom? Então você vai decidir, você vai analisar a questão de vaga, qual que você vai se adequar mais e vai estudar. E quando você cair no meio delas, aqui você vai precisar de muito mais tempo ainda para masterizar esses conhecimentos, porque é um universo dentro de cada uma, com seu ecossistema, suas bibliotecas, todo o conhecimento, todas as suas atualizações. Então, assim, com certeza, na hora que você chegar aqui, aí sim você já vai estar trabalhando com isso daqui e vai ser muitos anos de conhecimento até você masterizar isso daí. Eu diria que um júnior tem que estar nessa base de conhecimento para estar tentando uma vaga. Só que o pessoal não faz isso. O pessoal aprende HTML e CSS, faz um clone de uma página e acha que está apto a entregar um currículo para ser front-end. E isso não é ser desenvolvedor front-end, tá bom? E a gente tem uma parte muito importante que é a base conceitual, porque não adianta saber tudo isso daqui e você não saber como tudo em volta de você funciona quando a gente fala de sistemas web. E o que é uma base conceitual? Primeiramente é entender o que o navegador funciona. Pulsar lá nas ferramentas de navegação, na barra network, no application, local storage, realmente entender como o navegador funciona. Isso daí vai te abrir a mente para você conseguir entender melhor a sua aplicação. Depois é entender um pouco de cloud, como que está hospedado o meu sistema, como que é feito um deploy, o que são essas coisas. Então entenda a parte conceitual, você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa entender a parte conceitual web da aplicação. Muito importante também você ter uma noção de back-end de banco de dados. O que são banco de dados? O que são as relações? Como que funciona? Como que esse dado está vindo para mim? Sei que vem em formato JSON, mas o que será que está acontecendo lá no back-end? Bom, você não precisa ser um desenvolvedor full stack ou back-end para entender, mas é muito importante você ter esse conceito. E por último, e não menos importante, é o nosso famoso Git. Git é a maior ferramenta de versionamento de código do planeta e com certeza você vai utilizar tanto nos seus estudos quanto no seu trabalho. Então é muito importante você dominar essa ferramenta. Bom, pessoal, esse é um roadmap para se tornar um desenvolvedor front-end e entrar bem no mercado. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa o like